Vamos lá para a nossa segunda parte. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre o pensamento filosófico grego antigo. E eu encerrei minha fala utilizando a expressão latina sapere aude, que significa ouse saber. Então, ousaremos saber sobre a noção aristotélica de substância e as suas causas, a teoria das chamadas quatro causas. Primeira coisa que a gente precisa entender quando nós falamos da substância aristotélica, nós vamos falar de um elemento que está no campo da reflexão metafísica. A ideia de que o ser não é o ser humano, mas o ser enquanto construção metafísica. Já dizia um professor meu renomado, chamado Dorival de Freitas, que dizia: o ser é aquilo que é e não pode ser outra coisa a não ser ele mesmo. A isso nós chamamos de substância, abarcado pelo pensamento aristotélico. Essa substância aristotélica, ela traz a tônica de duas percepções de propriedades, traz duas características de propriedades, que ele chama propriedades essenciais e propriedades acidentais. O que seria uma propriedade essencial? É aquela propriedade do ser, que ela existe sem depender de nada para existir, ela independe de qualquer coisa. Já a propriedade acidental, ela existe no ser, na substância, mas ela precisa da substância para existir. Traduzindo, vou dar um exemplo para ficar muito mais claro para a nossa ideia, a nossa compreensão, a nossa percepção. Quando nós falamos da substância, a substância ela tem lá suas categorias. A exemplo, o cavalo. Se eu falar a categoria do cavalo, qualidade do cavalo. O cavalo é bonito. O cavalo é marrom. Quantidade. O cavalo, eu tenho um cavalo, tenho 2 cavalos. Quando eu falo da qualidade do cavalo, o cavalo é marrom, isso é uma essência ou isso é um acidente? Isso é uma essência. Desculpe-me, isso é um acidente marrom. Porque o marrom pode existir no cavalo, pode existir na mesa, pode existir no sapato. Ele depende de alguma coisa para existir, ok? Mas quando eu falo do cavalo, não o animal, mas aquela concepção da ideia, ele existe em si próprio. Em si próprio enquanto essa concepção do ser, enquanto essa concepção da substância. Então, dentro dessa teoria, a substância ela se dá enquanto essência, enquanto acidente. Enquanto essência é quando ela não depende de nada para existir. A ideia do cavalo, a ideia da mesa, a ideia do rio, a ideia das plantas. De que depende isso para existir? De nada. Agora, quando nossos sentidos, na percepção trazer para a memória, ele se materializa, a gente sai do campo da essência para o acidente. O que eu vejo não é o ser, eu vejo o acidente do ser. Quando eu olho o cavalo, eu não vejo o cavalo enquanto ser, mas eu vejo o cavalo enquanto realidade do acidente, porque eu estou vendo o cavalo em movimento, eu estou vendo a cor do cavalo, eu estou vendo a robustez do cavalo. Todos esses alimentos são os acidentes. Lembram do exemplo que eu dei sobre o branco? Vocês estão vendo essa folha de papel. A folha de papel. Eu queria pegar uma folha de papel que fosse aqui em branco, mas digamos que essa folha de papel branca, certo? Estamos vendo branco, folha de papel branca. Estamos vendo o branco? Estamos vendo o branco? Porque se nós estivermos vendo o branco, nós estamos vendo a substância. Não, nós não estamos vendo o branco. O branco é a ideia. Isso é branco? Não. Isso aqui é branco? Não. Por que isso aqui não é branco? Isso aqui não é branco? Isso aqui, bonito, né? Não é branco.
porque eu tenho a ideia do que seja o branco. Essa ideia é substância, é o ser. Professor, então o que é que eu estou vendo? O branco? Não, nós estamos vendo o acidente do branco, que é a brancura. O nosso sentido, dentro da sensação, a percepção sensorial, ele capta, na sua estrutura material, o acidente. Qual é o acidente do banco? A brancura. Quais são os acidentes dessa caneta? A cor azul, cilíndrica, né? São os acidentes da caneta. Agora, se eu falo caneta, como é essa caneta? É o ser, é a substância que eu tenho. Essa é a essência. A caneta enquanto acidente, azul, cilíndrica, bic, blá blá blá, etc. Dentro dessas concepções, Aristóteles trabalha a substância do ser a partir da perspectiva das causas. Para Aristóteles, contrapondo, né, a concepção do Darwin, do darwinismo, para Aristóteles tudo tem uma causa. Nada é aleatório, né? Como Darwin, a teoria da evolução darwinista, né? Em que as coisas passaram a existir de forma muito independente e ela foi se dinamizando, foi evoluindo e continua evoluindo. Mas qual é a causa? E qual é a finalidade? Se você tem uma teoria darwinista da evolução, você não tem uma finalidade por conta da dinamicidade dessa evolução. Mas se nós aplicamos a teoria aristotélica, ele vai dizer não. As coisas podem até evoluir, se dinamizar, por conta dos acidentes, do movimento, né? A causa é a eficiência. Mas elas têm uma finalidade. Daí Aristóteles desenvolve 4 causas para justificar a existência das coisas. A primeira causa, ele diz que é causa material. Existe uma materialidade da causa. Vou dar o exemplo dessa caneta. Qual é a causa material dessa caneta? O plástico, a tinta, as cores, é a causa material. Qual é a causa, a segunda causa de Aristóteles? Formal. Qual é a forma dessa caneta? Cilíndrica. Ou seja, a forma dando sentido à matéria. A terceira causa de Aristóteles, já falamos da material, da formal. A terceira causa ele chama de eficiente. A causa eficiente é um movimento. Sim, professor, mas o senhor botou a caneta e ela está parada, ela não está movimentada. Mas existia um movimento local para que essa caneta fosse produzida. Existiu a mão de obra, existiu a forma, a tecnologia utilizada, o trabalho, a manufatura que se utilizou. Existiu um movimento para produzir essa caneta. Terceira causa, falamos da material, falamos da formal e falamos da eficiente, a produtividade, o trabalho, o pensamento para produzir. E a última causa, causa final. Ou seja, caneta para escrever. Para escrever. Eu quero uma caneta para jogar bola. A finalidade da caneta não é jogar bola. Eu quero uma caneta para fazer um barquinho para nadar. A finalidade da caneta não é fazer um barquinho para nadar. Qual é a finalidade da caneta? Escrever. A caneta nasceu com a finalidade de escrever. Então, o que Aristóteles está dizendo com isso? Que tudo que existe tem uma finalidade. Não existe de forma aleatória. Existe dentro de um contexto em que ele é causado, mas que tem uma finalidade para que a sua causa tenha uma plenitude da percepção da sua existência. Tudo que existe não é por acaso, segundo Aristóteles. Aqui nós encerramos a nossa segunda aula falando sobre a noção aristotélica de substância, a substância nas suas perspectivas de essência, de acidente, os acidentes que revelam a substância, mas a substância que independe da ação dos acidentes, a partir da ideia da estrutura das causas, material, formal, eficiente e final. Sapere aude.
Ouse saber.